Esse vídeo de hoje vai dar o que falar. É motivo de revolta, é motivo de medo, é motivo de dúvidas, é motivo de muita confusão na cabeça de quem vem buscando fazer sua cirurgia de contorno corporal. Já fica aqui comigo, salva esse conteúdo, encaminha para as amigas que eu tenho certeza que vai te interessar também. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Gustavo Vital, cirurgião plástico especialista em cirurgia mamária avançada e cirurgia de contorno corporal. E hoje nós vamos falar de uma dúvida muito comum aqui no consultório em quem busca fazer a cirurgia de contorno corporal. Doutor, meu caso é de lipo ou de lipoabdominoplastia? Por trás dessa pergunta, existe um medo muito genuíno que eu entendo de cada paciente que quer melhorar sua silhueta e o seu contorno corporal, que é o medo da cicatriz. No entanto, eu já começo esse vídeo com essa pedrada. Não adianta a gente poupar uma cicatriz e não ter um resultado. Muitas vezes eu vejo pacientes que foram mães, ou muitas vezes pacientes que passaram por uma readequação de peso, através de dietas, de exercícios físicos, do uso de canetas emagrecedoras, seja lá o que for, e que vem aqui no consultório com uma queixa de flacidez. E muitas vezes essas pacientes acham que aquela pele que está sobrando é uma gordurinha que vai se resolver através de uma lipoaspiração. Mas deixa eu te contar, desavisada, nem sempre é assim. Antes da gente definir o tratamento ideal para cada caso, a gente precisa avaliar a paciente, como sempre, de acordo com alguns critérios que são importantes. É claro que uma paciente que já foi mãe, especialmente naquelas mamães que passaram pela cirurgia de cesárea, se torna mais fácil tanto para a paciente quanto para o cirurgião indicar muitas vezes uma cirurgia de lipoabdominoplastia, uma vez que ela já tem uma cicatriz que vai ser trocada por uma cicatriz um pouco mais extensa. Mas voltando aí alguns passinhos, vamos entender como é que a gente desenha cada cirurgia. O passo inicial é avaliar, dentro de uma régua, qual é o grau de flacidez de cada paciente. A gente tem pacientes que não têm flacidez, a gente tem pacientes que têm uma flacidez intermediária e a gente tem pacientes que têm uma flacidez importante, com o abdômen avental, com a famosa pochete. Se a paciente tem uma flacidez moderada a grave, muito frequentemente esse resultado ele só vai ser entregue de maneira bonita através de uma cirurgia para retirada de pele. Consequentemente, uma abdominoplastia ou uma mini abdominoplastia. E, obviamente, a partir daí uma cicatriz. Um outro ponto, avaliar se a parede abdominal da nossa paciente apresenta alguma falha, uma globosidade por uma diástase, por uma hérnia, por alguma alteração que eventualmente esteja ali presente. Não tem como a gente resolver esse contorno corporal se a gente não acessar essa parede abdominal. E isso só pode ser feito através de uma cirurgia mais invasiva. É fato que existem técnicas como o Myla, talvez você já tenha ouvido falar, em que a gente faz esse tratamento através de robô minimamente invasivo, mas é a indicação extremamente precisa e já adianto, para paciente que tem alteração na parede do abdômen, mas não tem quadro de flacidez. Então você já tem aí uma indicação bem específica que também é muita dúvida de vocês. Um outro ponto específico é a gente avaliar na anatomia daquele abdômen e daquela paciente alguns pontos como posicionamento do umbigo. Existem pacientes que já têm um umbigo com implantação muito alta e muitas vezes isso dificulta a retirada de pele para que a gente não gere uma paciente com o abdômen encurtado. Parece um pouco confuso, mas eu vou tentar explicar melhor para vocês um pouco mais à frente. Então vamos lá. Voltando e juntando todas as informações. Diante de quadros de flacidez importante ou alterações de parede abdominal, a gente já sabe que essa paciente vai precisar aí de uma cirurgia um pouco mais invasiva. Porém, se a queixa da nossa paciente é uma perda de contorno corporal, aquela paciente que perdeu ou que quer ter uma cintura mais bonita, mais marcada, e a gente vê que está cheia de gordurinha, e a gente vê que tem um panículo adiposo um pouco mais espesso, e essa paciente, se ela tem uma boa qualidade de pele, talvez essa paciente seja sim uma boa candidata para a cirurgia de lipoaspiração isoladamente. É muito comum a gente ver esse tipo de paciente diante de mulheres que são mais jovens, mulheres que têm hábitos de vida mais saudáveis e que realmente vêm ali com aquelas queixas de gordurinhas localizadas que muitas vezes teimam em persistir, apesar dos bons hábitos de vida. É claro que nem toda paciente que vai ser candidata a uma cirurgia de contorno corporal
como a lipoabdominoplastia, necessariamente vai ter passado pela gestação. Como eu falei para vocês, é muito comum, principalmente nos dias de hoje, a gente ver casos de grandes perdas ponderais, mesmo em mulheres que muitas vezes não passaram ainda pela gestação. Mas, diante de grandes quadros de flacidez, tendo cicatriz prévia ou não, muitas vezes a lipoabdominoplastia se faz necessária para um tratamento correto dessas condições. Existe um pilar importantíssimo que eu preciso falar para vocês, que certamente vocês já devem ter visto, lido e ouvido falar por aí, que é quanto ao uso das tecnologias para a retração de pele. Eu digo que foi um advento, uma melhora muito grande para os cirurgiões plásticos e também para as pacientes que vêm buscando realização da sua cirurgia, porque essas tecnologias muitas vezes livram a necessidade de um corte mais extenso diante de casos que a gente considera limítrofe. Não existe mágica, eu sempre falo isso, não existe uma varinha de condão, não é bem assim. Os casos bem indicados tendem a responder positivamente, mas diante de quadros mais importantes de flacidez, realmente a cirurgia ela vai estar indicada. Só que muitas vezes a paciente ela tem indicação de fazer uma cirurgia de contorno corporal, como a lipoabdominoplastia, e tem queixas de flacidez em regiões que normalmente a gente não quer deixar uma cicatriz, como a região das costas, como a região dos braços, a região interna de coxas. Nesses casos, a gente pode sim, e a gente faz com muita frequência, a associação da lipoabdominoplastia com as tecnologias de retração para entregar esse resultado ainda mais primoroso, ainda mais lapidado em relação ao contorno corporal da nossa paciente como um todo. Espero que esteja claro para vocês como é que a gente procede diante de cada indicação. Mas, basicamente, esses são os critérios que a gente precisa avaliar aqui na consulta para definir qual o melhor tipo de cirurgia para você. Não se prendam a uma questão de cicatriz. Se você recebeu a indicação para a realização da sua cirurgia de contorno corporal através de uma lipoabdominoplastia, tenha a certeza de que todas essas questões que foram discutidas e avaliadas entre você e o seu cirurgião estão ali provavelmente incluídas nesse plano de tratamento. E tenha certeza também que, seguindo todos os cuidados e protocolos de pós-operatório, como os que a gente tem aqui na nossa clínica, a chance de você ter uma cicatrização adequada, discreta, bonita, é muito alta. E, consequentemente, a sua satisfação após a cirurgia. Gostou desse conteúdo? Manda para aquela amiga, compartilha, salva. E se você ainda não fez, não esquece de ativar as notificações para ficar por dentro de mais conteúdo em cirurgia plástica, saúde, bem-estar e tudo que a gente pode entregar de melhor para vocês. Até mais!